Irmãos, agora vamos para a palavra, né? Estou com a missão aqui de trazer a palavra de Deus para os irmãos. Hoje eu quero ler com você Salmo 32, verso 8. Salmo 32, verso 8. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Quero ler somente um versículo para tentar trazer aqui a mensagem de Deus essa noite para você. Salmo 32, verso 8 diz assim, ó: Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Essa é a palavra que Salomão está dizendo para a gente hoje. Deus está falando através de Salomão. Eu o instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir, né? Não é o caminho que a gente deve seguir, que a gente quer seguir, mas é o caminho que Deus tem para a gente. Olha para essa pessoa do seu lado e diga assim para ela: Deus tem um caminho para você, irmão. Não é o seu caminho. Diga assim para ela: não é o seu caminho. É o caminho que Deus tem para você. Então o caminho, irmãos, que Deus tem para a gente é totalmente diferente do nosso, né? Os nossos caminhos sempre, todos os caminhos levam a Deus. Nem é só um caminho que leva a Deus. Esse caminho é o caminho da obediência, o caminho da paz, o caminho da alegria, né? O caminho em que a gente de fato tem um encontro com Deus. E eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Vamos aqui orar em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa noite, por essa oportunidade, por tudo que está acontecendo aqui, Senhor. Nós estamos agora no momento da palavra. Pedimos do Senhor que o Senhor nos dê graça. A glória e o louvor é para o Senhor, mas pedimos que o Senhor traga edificação no meio do teu povo, Senhor, que o teu Espírito Santo possa ter liberdade no nosso meio e que nós possamos, Senhor, receber de ti, da tua palavra, aquilo que a gente precisa ouvir nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, lendo esse texto, estava pensando num tema, né, para trazer para os irmãos hoje, e o tema que veio é Conselhos de Deus para você. Conselhos de Deus para você. Olha para esse irmão lindo, cheiroso que está do seu lado e diz assim: Deus tem conselhos para você. Se você, irmão, ver de Gênesis a Apocalipse, você vai ver a história de homens que deram certo e pessoas que deram errado. Pessoas que foram bem-sucedidas naquilo que elas fizeram e pessoas que fracassaram. E a gente até pensa assim: por que Deus deixou na Bíblia também a história das pessoas que não deram certo? É para o nosso ensinamento. É para mostrar, irmãos, que aquilo que eles fizeram de errado, o caminho que eles tomaram, que não foram o caminho de Deus, também serve como ensinamento para a gente. Se a gente seguir ou fizer as mesmas coisas, isso também vai trazer um fracasso para a gente. Por isso, irmãos, que Salomão, nesse texto, ele vai dizer: eu instruirei e ensinarei o caminho que você deve seguir. Deus, ele vai instruir, Deus, ele vai mostrar, ele vai tentar ensinar, e a gente muitas vezes vai relutar, vai brigar, vai dizer não, a gente não vai querer aceitar os caminhos de Deus, mas Deus, a única forma de vir a bênção de Deus, de as portas do céu se abrirem sobre nós, é a gente aceitar o ensinamento de Deus. É a gente aceitar os conselhos que Deus tem. E conselho, irmãos, você pode ouvir e obedecer ou não. Nós temos o livre-arbítrio de escolher. Nós não somos obrigados a cumprir. E até Deus, ele não obriga ninguém. Por isso, irmãos, que Deus dá conselhos. E se eu fosse você, esses conselhos que eu vou trazer para os irmãos aqui, se você colocar em prática, irmã, você vai ser abençoado. Quem gostaria de vir aqui ouvir os conselhos de Deus? Quem recebe, diga amém. Então vamos lá, né? Bons conselhos são placas de sinalização para o nosso bem. Bons conselhos, os conselhos de Deus, são como placas de sinalização para o nosso bem. Se você vai numa estrada e você vê uma placa lá: pare. É para você fazer o quê? Seguir? Em alta velocidade? Não, ele está dizendo pare, é para você parar. Por que está dizendo pare? É para o seu próprio bem, porque você pode sofrer um acidente. E se eu quiser atravessar, posso ou não posso? Posso.
mas eu corro o risco de quê? De sofrer um acidente. E quem sabe não perder a vida. Por isso, irmãos, que as instruções dos conselhos de Deus são como sinalização para o nosso próprio bem. Deus, ele não quer ver o nosso mal. Deus, ele não quer ver o nosso fim terminando mal. Mas sim, ele quer que a gente comece bem e termine bem. Deus, ele quer que você comece bem esse ano, mas ele quer que você termine bem esse ano também, chegando lá no final desse ano, dizendo: glória a Deus, eu consegui, eu conquistei, Deus me deu. Por quê? Porque você decidiu obedecer, colocar em prática os conselhos que Deus tem para você. Por isso, eu volto a dizer, os conselhos de Deus são placas de sinalização. E aí, irmãos, a gente precisa entender o seguinte. Primeiro conselho que Deus tem para mim é: observe o que Ele ensina. Observe, irmão, o que Deus ele tem ensinado para você. Observe o que Ele ensina para você. Por exemplo, em Provérbios capítulo 4, verso 20 e 21, ele diz assim: ó, meu filho, escute o que lhe digo. Salomão falando aqui. Escute o que lhe digo. Escute o que lhe digo. Diga assim para esse irmão do seu lado: ei, irmão, escuta o que Deus te diz. Escuta, irmão, o que Deus está te falando. Diga assim para ele: não dê ouvido de mercador, não. Tem gente que escuta, sabe que Deus está falando, mas dá o quê? Ouvido de mercador. Faz de conta que não está ouvindo. Mas Deus está o quê? Instruindo, ensinando. Ele está falando. Por isso que Salomão disse: meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção. Quando ele fala preste atenção, irmãos, nós precisamos parar. Alguém consegue, irmão, por exemplo, escutar alguém andando? Você consegue escutar alguém andando, correndo, por exemplo, correndo? Alguém fala com você, você escuta? Consegue? Não, por isso que ele diz, ó, preste atenção. É preciso parar. Preste atenção às minhas palavras. Preste atenção às minhas palavras. Te faço uma pergunta. Você tem lido a Bíblia? Quem leu a Bíblia hoje? Não levanta a mão. Não levante a mão. Quem leu a Bíblia hoje? Você teve tempo para ler a palavra de Deus? Não, pastor, eu ouvi no culto, estou ouvindo. Está ouvindo aqui. Aí você não teve tempo para ler a palavra. E Salomão está dizendo aqui, ó, dando conselhos. Ele dando um conselho, diz: meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Ele diz assim: nunca as perca de vista. Qual foi a última vez, irmãos, que você deu uma olhada na palavra? Você foi lá e abriu. Não, pastor, eu deixo lá aberto no Salmo 91. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Salomão, irmãos, está dando uma instrução aqui. Ele está dando um conselho. Eu te pergunto, nós somos obrigados a ler a Bíblia? Não, você lê se você quiser. Mas é na Bíblia, irmãos, que você vai encontrar vida e saúde para todo o seu ser, diz Salomão. Salomão está dizendo que se eu prestar atenção ao que Deus está falando, se eu parar para ouvir o que Deus está falando, se eu pegar aquilo que Deus está me falando e eu guardar no fundo do meu coração, vai acontecer duas coisas. Vida, você vai ter vida espiritual, vida com Deus, vida saudável, e você vai ter saúde para todo o seu ser. Ou seja, olha só coisa importante, né, irmãos?
Olha só os conselhos que Deus está dando. Por isso que nós temos que observar o que Deus está ensinando. Quando a gente, por exemplo, irmão, vai para a escola, na sala de aula. Está na sala de aula lá. E é um momento, irmãos, em que o professor, ele não pode falar com o aluno. É silêncio total. O professor não conversa com o aluno e nem o aluno com o professor. É silêncio total. Que momento é esse? Momento do quê? Da prova. Mas a intenção, irmão, do professor não é reprovar o aluno. Ele não quer ver a reprovação do aluno. Ele quer sim que o aluno seja aprovado. Só que para o aluno ser aprovado, irmãos, ele precisa aprender a matéria. Com Deus não é diferente, irmãos. Com Deus é a mesma coisa. O que Deus quer da gente é que a gente aprenda na prova. Pergunte para esse irmão do seu lado aí, tem prova aí, irmão? Tem prova? A prova está grande ou pequena? A prova está fácil ou está difícil? Hein, irmãos, como é que está a prova? Não, pastor, estou na prova. Lázaro já dizia, né, na sua canção: vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas tem crente, irmãos, que passa pela prova reclamando, murmurando, espraguejando, falando mal. Ele está aprendendo, irmãos? Ele está o quê? Complicando mais a situação para ele. E na maioria das vezes, irmãos, é assim que acontece com a gente. E a gente não entende, porque Deus, ele está ensinando. Ele está diante da prova, tentando fazer com que você passe pela prova, dando glória a Deus, glorificando o seu nome, exaltando o seu nome. Senhor, está difícil, mas glória a Deus. Senhor, o casamento não está fácil. Glória a Deus. Deus, o homem está difícil. Glória a Deus. O homem está duro, Senhor. Glória a Deus. Deus, agora piorou. Glória a Deus. Senhor, agora ficou difícil. Glória a Deus. Quando menos você esperar, irmãos, o tempo pode passar. Passa-se o tempo. Mas quando você menos espera, Deus faz o milagre. Quantos aqui, irmãos, nessa noite são resposta de oração? Que alguém orou por você e disse: esse aqui não tem jeito. Esse aqui está difícil. Esse aqui, ó, esquece. Mas alguém por você dizia: glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, está difícil. Glória a Deus. Aí, irmão, você estava aprendendo. Deus estava te ensinando. Você estava sendo preparado. Os conselhos de Deus, irmãos, para observar tudo aquilo que Ele tem para nos dizer, por meio da sua palavra. Por isso, irmãos, não despreze a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Valorize a palavra de Deus, porque o que Ele diz permanece para sempre. Olha o que ele diz em Isaías capítulo 40, verso 8, ele diz assim: a relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. A prova está difícil, mas você crê na palavra. Em prova de matéria, irmãos, o salmista Davi já dizia. Em matéria de fé, Davi já dizia. Ele dizia assim: o choro pode durar a noite inteira, mas pela manhã, pela manhã, vem o quê?
pela manhã vem a alegria. Porque Davi, irmãos, ele entendia que pode passar o tempo que passar, pode vir um choro, mas vem um aquebrantamento. E pode durar o que for, mas no momento certo, você vai sorrir, você vai se alegrar, e você vai dizer: foi Deus quem fez. Por quê? Porque Ele prometeu na sua palavra, e eu tomei posse, por isso que eu estou vivendo. Eu declaro, irmão, nesta noite, a palavra de Deus se cumpra na sua vida, no seu casamento, na sua casa, em nome de Jesus. Segundo o conselho de Deus, Provérbios capítulo 4, verso 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Olha o que Salomão está dizendo, irmãos. Olha a instrução de Deus através de Salomão. Olha a instrução que Deus está dando para nós nesta noite. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Toda a sua vida. E qual é a instrução, irmãos, que Salomão está tentando nos passar aqui? É: cuide do seu coração. Olha para essa pessoa do seu lado assim, diga para ela: ei, irmão, cuide do seu coração. Cuide do seu coração. Cuide, ei, irmãos, irmãos que vão se batizar. Cuide do seu coração. Cuide. Cuide do seu coração. Eu te pergunto, como está o seu coração? O coração aqui, irmãos, não é esse coração de carne que fica batendo aqui, não. É as nossas razões, a nossa capacidade de decidir. E a pergunta é: como está o seu coração? Como estão os seus sentimentos? Salomão, irmãos, está nos ensinando e dizendo assim: guarde o seu coração. Só que muitos de nós fazemos o que, irmãos? Fazemos o seguinte, ó. Salomão está dizendo: guarda o coração. E a gente faz o quê? Guarda no coração. É forte, né, irmãos? Salomão diz, a instrução de Deus é: guarde o seu coração. A gente faz o quê? Guarda no coração. Sabe aquela história, irmãos, que a pessoa quer se casar e olhou um rapaz assim bonito, de olho azul, loiro, forte, bombado não, forte, né? E aí ela diz assim: estou sentindo no coração. Estou sentindo no coração. E a Bíblia diz, irmãos, que o coração do homem é enganoso. O coração do homem é corrupto em alguns textos, em algumas traduções. E aí Salomão está dizendo aqui nesse texto: guarde o seu coração. E aí muitos de nós, irmãos, guardamos no coração. Eu te pergunto hoje: o que você tem guardado no seu coração, irmão? Pergunte para essa pessoa do seu lado: o que você tem guardado no seu coração, irmão? Que você, diga assim para que você precisa hoje eliminar, descartar do seu coração. E quantas coisas, irmãos, não guardamos no nosso coração? Coisas do passado, coisas da infância, coisas quando a gente era criança, coisas que disseram para a gente quando a gente estava lá na escola. Eu me lembro uma vez, irmãos, que eu cheguei na igreja, a primeira vez que eu cheguei na igreja, né, adolescente, 15 anos, converti com 14, 15 anos, cheguei na igreja, grupo de adolescente, nem me lembro o nome mais, era um grupo de adolescentes, cheguei lá para cantar, primeiro dia, irmãos, nesse grupo, aí lá tinha uma abençoada, uma irmã dessas que gosta de colocar apelido, né, nas pessoas. E aí nesse dia que eu cheguei lá, irmãos, feliz, alegre, tinha aceitado a Jesus, havia tido uma experiência marcante, porque
eu guardava um rancor muito forte do meu pai. Eu não tinha um relacionamento com meu pai. O relacionamento que eu tinha com ele era de ódio, de ira. Ele era meu inimigo número 1 dentro de casa, com 14 anos, irmãos. E quando eu aceitei a Jesus, todo o ódio que eu senti no meu coração do meu pai contra o meu pai saiu, desapareceu. Deus arrancou. E aí, irmão, cheguei na igreja para cantar, um dia de domingo no ensaio, e uma moça olhou para mim assim, disse: "Este menino feio, o que tu está fazendo aqui?" Me chamou de feio, irmão. Como é que pode? Me chamou de feio. E aí, irmãos, eu fechei o meu coração. Eu endureci meu coração. E aí eu não fui para a igreja. Eu nem fiquei no ensaio, fui embora. Fui chorando, reclamando. Meu Deus, como é que pode? Alguém me chamar de feio. Aí eu fui para o espelho. Fui me olhar mesmo. Meu Deus, será que eu estou feio mesmo? A primeira impressão é que fique, né, irmãos? Eu fiquei olhando assim, vários dias, olhando no espelho. E olhava assim de cara. O que eu tenho de... Será se a orelha grande? Sei. E olhava, né? Até que um dia, depois de uma semana, a líder dos adolescentes foi até em casa, foi me buscar, foi perguntar o que foi que havia acontecido. Eu falei para ela, fui lá, e a menina lá me chamou de feio. E eu comecei a chorar. Eu sou feio. Me senti o patinho feio. Já viu a história do patinho feio? Pois é, eu me senti assim como ele. Hoje não, irmãos. Hoje me olha assim, meu Deus do céu. Não tem mais ninguém bonito do que eu, não. Sou lindo, bonito. Porque a Bíblia diz que fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Olha para essa pessoa do seu lado e diga assim para ela: você é lindo. Se alguém não te falou que você é lindo, eu estou dizendo para você: você é lindo, linda de Jesus. Porque somos a imagem e semelhança do Criador. Por isso, irmãos, guarde o seu coração. Guarde o seu coração, irmãos. Não guarde no seu coração ódio. Não guarde no seu coração ressentimento, mágoa. Não guarde no seu coração inveja, ciúme. Não guarde no seu coração. O que mais? Me ajude aí, irmãos. Me ajude a pregar. Tantas coisas, irmãos, que a gente vai guardando no coração. Eu não presto, eu não valo nada. Não guarde, irmão, no coração, mas guarde o seu coração, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, em nome de Jesus. E Ele prometeu, Ele vai cumprir, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Quando alguém disser alguma coisa para você, tire lições daquilo. E a lição é: eu preciso guardar meu coração. Eu preciso guardar meu coração. Quando você for atacado ou vier coisas para o seu coração, clame a Deus: Senhor, tire esse ódio, tire esse rancor, Senhor, tire esse sentimento. Não vem de ti, Senhor, tire, porque não é isso que a tua palavra me garante. Terceiro conselho de Deus para você é: cuidado com os lugares onde anda. Cuidado, irmãos, com os lugares onde anda. Cuidado com os lugares onde anda. Ninguém vai me ver. O pastor não está lá me vendo. Minha esposa não vai saber. Meu marido não vai saber. O meu patrão não vai saber. O meu colega não vai saber.
O meu pastor não vai saber. O meu líder de GC não vai saber. Cuidado, irmãos, por onde você anda. Vou te fazer algumas perguntas aqui. Por onde você tem andado? Onde seus passos o têm levado? Esses lugares são ambientes santos ou profanos? São ambientes de vida ou morte? Por onde você tem andado, irmão? Por onde os seus pés têm levado você? O conselho de Deus para nós é para não desviarmos da rota que Ele traçou para a nossa vida. Ele tem uma rota para nós, irmãos. Ele tem uma rota para você. Ele tem um caminho para você. O conselho bíblico diz: veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. É o que sabe Salomão, Provérbios 4, verso 26 e 27 está falando. Conselhos de Deus. Por onde você tem andado, irmão? Quarta-feira passada estava aqui um pastor convidado e trouxe uma mensagem para a gente, para cada um de nós, poderosa, tremenda. E eu me lembro que ele disse assim: tem lugares que não é pecado a gente estar, mas não convém mais para a gente. Não é legal mais estar lá. Tem amizade, irmãos, que não é pecado ter, mas não mais faz bem mais para a gente. Não é mais legal ter essas amizades. Então são conselhos, irmãos, que Deus está dando para você. Ele está dizendo: cuidado por onde você anda. Cuidado dos lugares onde você tem andado. A despeito das ofertas que o mundo e o pecado e a carne possam nos oferecer, o conselho de Deus é para permanecermos nele. Permanecer em Deus é ter nele toda a satisfação que precisamos para viver uma vida plena, irmãos. Toda a satisfação só vem de Jesus, só dele. Fora de Deus, só encontraremos escassez. Fora da presença de Deus, só encontraremos escassez. A fonte de toda a satisfação não está naquilo que o mundo pode nos oferecer, e nem tampouco está naquilo que você possa possuir. A satisfação da vida está em andar no caminho que Deus traçou para nós. Você quer ser bem-sucedido, irmão? Sim ou não? Então, não pegue atalhos. Olha para esse irmão do seu lado aí, cheiroso, bonito, diz assim: ei, irmão, não pegue atalhos não. Deus tem um caminho para você. Para de estar pegando atalho, irmãos. Para de estar pegando um caminho que Deus não está mandando você ir. Porque se a gente fizer isso, irmãos, se nós observarmos o que Ele ensina, cuidar o nosso coração e ter o cuidado com os lugares onde a gente anda, irmão, você vai só crescer, vai amadurecer, vai avançar, vai produzir, vai frutificar. Você vai estar apto a ir para um novo estágio da sua vida em Cristo Jesus. Quem crê, diga amém. Se você crê nessa palavra e você recebe, eu convido você a ficar de pé nessa hora, em nome de Jesus.